Questão 1.3-1 do livro de Termodinâmica do Cayley. 1/10 de quilograma de NaCl e 0,15 kg de açúcar são dissolvidos em 0,5 kg de água pura. O volume resultante do sistema termodinâmico é de 0,55 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Quais são os números de mols dos três componentes do sistema? Essa aqui é a primeira pergunta. Quais são as frações molares? Segunda pergunta. E qual é o volume molar do sistema? Terceira pergunta a gente vai resolver nessa ordem. Aqui ainda diz que basta realizar os cálculos apenas para dois algarismos significativos e dar uma resposta. Para essa primeira pergunta aqui, quais são os números de mols dos três componentes do sistema, nós usaremos a seguinte equação. N, que é o número de mols, é dado pela massa dividido pela massa molar. A massa molar, eu vou escrever aqui as unidades, é dada em gramas por mol. E a massa do componente no sistema é dada em gramas. Então, simplificando as unidades, a gente vai ter aqui esse resultado em mol, que é a quantidade de matéria. Então, é justamente isso que a gente quer obter. Essa grandeza aqui em mol. Aqui é a massa molar, que é um dado. Esse M, que é a massa do componente, estão aqui nessas informações. 1/10 de quilograma, 0,15 kg de açúcar. E assim a gente já vai responder essa primeira pergunta. Então, primeiro aqui, para o NaCl. O M é igual a 1/10 de quilograma, ou seja, 100 gramas. E a massa molar é de 58,44 gramas por mol. Portanto, o N, que é igual a 100 dividido por 58,44, resulta em 1,71 mol. E esse N aqui é do NaCl. Agora a gente vai fazer para a parte aqui do açúcar. Aqui tem 0,15 kg de açúcar. Então esse M é de 150 gramas. A massa molar é de 342,3 gramas por mol. E, portanto, o N nesse caso é dado por 150 dividido por esse número, que resulta em 0,43 mols. Agora, aqui fala em três componentes, né? O terceiro componente é água pura, né? Então, tem 500 gramas de água. Aqui 500 gramas de água e a massa molar é de 18,01 gramas por mol. E, portanto, o número de mols de água é dado pela razão entre 500 e 18,01, que é igual a 27,76 mols. Então, assim, a gente respondeu essa primeira pergunta. Quais são os números de mols dos três componentes do sistema? Está o número de mols de cada um. Somando esses três, a gente tem o número de mol total no sistema. E a gente vai precisar disso agora para responder a próxima pergunta. Quais são as frações molares? Então, a fração é uma parte do todo. Esse todo vai ser em número de mols e a parte também vai ser em número de mols. Então, como eu estou usando esse símbolo N para número de mols, vou explicitar aqui. Eu vou precisar de uma razão, então eu vou colocar um índice em um N e no outro não. A gente vai calcular
as frações molares da seguinte forma. Eu vou chamar aqui de Xi igual a Ne sobre N, onde esse N sem índice é o número total de mols no sistema. Esse Ne é o número de mols do componente I. Número de mols do componente I. E o Xi é a fração molar do componente I. Então, para responder essa pergunta aqui sobre as frações molares, todos os dados estão aqui. O N é a soma desses três, que dá 29,9 mols. Então, aqui para o NaCl, nós temos aqui que a fração é dada por número de mols de NaCl, que é 1,71, sobre o número total, que é 29,9. E a fração é adimensional, porque é uma razão entre duas grandezas de mesma dimensão. Isso daqui dá 0,057. Para aqui o açúcar, esse X aqui é 0,43 sobre o número total, que é 0,014. E agora falta obter a fração molar da água. Aqui vai ser o número de mols da água, 27,76, dividido pelo número total de mols, 29,9, que dá 0,93. Aqui já estão as respostas dessa segunda pergunta, quais são as frações molares. Uma coisa que pode ser feita para conferir é que a soma de da fração molar de todos os componentes tem que dar igual a 1. Então, se eu chamar isso daqui de x1, x2 e x3, eu vou ter aqui x1 mais x2 mais x3 igual a 1. Porque esse x1 ele mostra a fração do sistema que é correspondente a esse componente. Então, como aqui eu só tenho 3 componentes, somando a fração de cada um, eu tenho que ter o sistema inteiro. Agora só falta calcular o volume molar do sistema. E para calcular o volume molar, eu vou até fazer aqui. O volume molar é dado por V sobre N, onde esse V aqui é o volume do sistema, e o N é o número total de mols. Esse Vm aqui é o volume molar. Então aqui não é o volume molar de cada um, é do sistema. Então, aqui já é dado o volume resultante do sistema, e eu também já tenho o total de mols, que é 29,9. Eu só preciso fazer agora essa divisão. E isso resulta em 18 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos por mol. Assim nós respondemos a terceira pergunta e dessa forma a questão fica completamente resolvida.